Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A nossa semana está começando, galerinha! Então que ela venha cheia de alegria, não é, turminha? Então, que tal a gente começar a fazer a lição de hoje? A nossa lição de hoje é de história. Vamos começar por história, turminha. Vamos começar na apostila número 5. Vamos lá, galerinha. Na apostila número 5, na página 142, está capítulo 5. Vamos falar sobre diferentes moradias, passado e presente. Prestem atenção, galerinha. Conforme passa o tempo, as moradias e as vestimentas vão mudando. Veja isso nas imagens a seguir. Vamos observar? Olha bem esta imagem. Olha as vestimentas. Olha só as moradias. Olha todo esse povo na rua. O que eles fazem, como eles se comunicam. Observaram bem? Zula diz, eles estão no passado. Muito bom. Vamos na página 143. Converse com os colegas para verificar o que há de diferente entre as imagens, depois fale para o professor. Então, vamos observar nova imagem, turminha. Olhem as pessoas, o que elas fazem, olhem as moradias, olhem também o ambiente que elas estão. Observaram? Olhem, turminha. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre isso. Leco diz aqui no balão. Presente. Presente, Prode? Eu vou dar um presente? Não. Presente de ser o hoje, certo? Existe o passado que foi, existe o presente de ser o hoje e existe o futuro que vai vir, tá bom? Turminha, aqui nós estamos observando essas imagens para poder entender um pouquinho da nossa cultura, da nossa história, como ele era, como ele é, tá bom? O que nós tínhamos e como está agora, o que modificou, o que permaneceu, é muito importante. É muito importante esta evolução. Se houve evolução, é importante. Se nós mantemos essas coisas do mesmo jeito, também é importante para que nós também sabemos como foi lá no passado. Mas sempre há uma pequena evolução e isso também, mesmo que seja pequena, é muito importante pra gente, tá bom? Pra nossa cidade, pras pessoas, em tudo que a gente tá vendo. Tanto na questão das moradias, nas questões das vestimentas, nas questões do espaço. No passado, nós não precisávamos de tantos espaços nas ruas. Olha só, nós não precisávamos desses prédios, né? A população aumentou, né? Então, nós precisamos de mais casas, mais moradias. Então, vieram os prédios, né? Olha quantas pessoas na rua caminhando. Aqui também tem bastante pessoas. Ó, isso que nós temos em comum. Bastante pessoas na rua, né? No espaço. Mas, o comércio aqui também, ó, bastante. Aqui eles estão mais em um lazer do que num comércio, né? No passado as pessoas trabalhavam muito mais do que se divertiam, tá bom? Mas aqui há pessoas também indo trabalhar, tá, galerinha? Ó, a gente também tem
mudanças de roupa, né? Olha os tipos de roupas das pessoas. Então, tudo isso a gente vai conversar lá no chat, tá? Vocês se lembram da história de fadas em que sempre havia castelos? Os castelos eram construções que serviam de moradias aos senhores de terras, conhecidos como senhores feudais. Também serviam como fortalezas militares, por isso eles eram construídos em locais altos, de difícil acesso e protegidos por altas muralhas. Ao redor dos castelos ficavam nas terras cultivadas pelos camponeses, para garantir seu sustento e do senhor. Em época de guerra, os camponeses, fugindo dos ataques inimigos, refugiavam-se nos castelos. Então, galerinha, aqui tá falando um pouquinho da história dessas moradias antigas, que eram os castelos, onde nós hoje só vimos e ouvimos nas histórias de fadas, nos contos de fadas, certo? Só que esses castelos abrigavam pessoas muito importantes para a sociedade. E essas pessoas queriam se proteger, então elas moravam nesses castelos que eles apresentavam muita segurança, né? Porque eles tinham uma muralha muito grande em volta e ficavam em campos bem distantes, tá? Havia pessoas que trabalhavam nas terras por ali, tá? E durante alguns ataques, elas se refugiavam para esses castelos para poder se proteger. Entre tantos castelos na Europa, a fortaleza de Carcassonne é uma das maiores construções medievais erguidas no século XIII. Localiza-se na região de Languedoc-Roussillon, na França. Desde 1997, é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade. Olha lá, turminha, este castelo ainda lá, ó. Turminha. E eles são mantidos para contar a história desse povo, né? Pra gente entender um pouquinho como que era essa história. E eles são construções fortíssimas, tá bom? E vamos lá. Agora nós temos aqui uma explicação na página 146 de algumas partes do castelo. Nós temos aqui, ó, o portão de entrada com ponte levadiça, né? Porque o castelo aqui, ó, rodeado por um rio, e aí ele precisa baixar uma ponte para poder alguém entrar e sair do castelo. A atalaia ou torre de vigia, onde ficavam os vigias, né? Para tomar conta desse castelo, porque fica alto e eles conseguem ver quem está se aproximando. Torre de flanqueio, tá? Outras torres. O pátio em volta. Muralhas, são essas partes aqui, ó. Esses muros. Torre de homenagem, onde as pessoas importantes sobem aqui para ser homenageado. E fica mais protegido, né? Em toda a parte do castelo. E a cozinha externa, a cozinha fica do lado de fora, tá bom, turminha? Então, aqui algumas partes do castelo. Agora, o que tem tudo isso nesse livro falando sobre castelo? Como eu falei pra vocês, pra gente poder entender um pouquinho da história das moradias, um pouquinho do jeito que as pessoas se vestiam, a gente precisa entender um pouquinho como era o passado, voltar lá para poder comparar um pouquinho com hoje, o presente, e ver como foi as mudanças e entender essas mudanças, o quanto foi importante, tá bom? Turminha, agora vai aí a atividade. Vamos ver se vocês topam. A atividade é o seguinte, é tão legal falar de castelo, hoje em dia já não vemos tantos castelos, né? Já não se via tantos, né? Porque eram muitas pessoas, as pessoas importantes que viviam neles. Então, já que a gente não vê
tantos castelos assim, a gente ouve histórias sobre castelos. Ele é tão encantador nessas histórias, não é? Ah, já sei que eu vou mandar vocês fazerem essa atividade, turma. Vamos ver se vocês topam fazer. Eu quero que vocês procurem uma história. Eu já dei aqui antes no vídeo, já falei qual é o tipo de história que tem castelo. Eu quero que vocês procurem uma história que tenha castelo nessa história. E aí eu vou desafiar vocês. Quem já está lendo, eu quero que ler essa história pra mim, tá? E grave aí o vídeo você lendo. Quem ainda tá com um pouquinho de dificuldade na leitura de toda a história, pode ler uma parte dessa história, não precisa ser a história toda. Aí, quem ainda tá com mais dificuldade ainda, que tá quase chegando lá, que tudo isso é super natural e a Pro super entende, eu só quero estimular vocês mais, eu quero que vocês peguem palavrinhas desse texto para ler para mim. Então, ó, ou pode ser 5 palavrinhas desse livro que tem castelo nessa história e lê para mim e grava, ou uma parte só da história, ou a história toda. Combinado, turma? Então, veja aí o que você consegue fazer e leia para mim e mande esse vídeo aí pra Pro. Ah, eu vou adorar ver como é que vocês estão fazendo isso. A história tem que falar de castelo. Então, assim, tem que começar o vídeo falando sobre o nome da história e começa a leitura. Combinado? Fala assim, eu vou falar as palavrinhas sobre a história tal. Ou eu vou ler uma parte da história tal. Ou eu vou ler a história tal, que tenha castelo nessa história. Tudo bem, turma? Então, desafio lançado. Já comecei a semana dando trabalho, galerinha. Então, vamos, ó, levantar a manga, a blusa, e vamos arrepiar essa semana. Vamos estudar muito, vamos ficar os mais espertos dessa escola, porque nós somos o quê? Demais!